A paz do Senhor Jesus, irmã Mônica aqui. Hoje eu quero meditar com vocês sobre identidade. Uma vez Jesus perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que é Jeremias, João Batista, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: e tu és Pedro. E tu? Quem és? Quem você foi? Pedro, antes de encontrar com Jesus, era Simão, pescador. E Jesus chamou Pedro, chamou Simão, mudou o nome dele para Pedro e disse: de hoje em diante serás pescador de homens. Então, quando Jesus nos chama, quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos o sentido real da nossa vida. Você se lembra quem você era antes de Jesus? O apóstolo Paulo era Saulo, perseguidor da igreja. E ele teve um encontro, teve os seus olhos abertos. Pensa no encontro, quando você teve um encontro com Jesus, quando os seus olhos foram abertos, quando o Espírito Santo revelou Jesus a você. Quem você era? Você tinha algo do que se orgulhar na sua vida? O apóstolo Paulo, ele era hebreu de hebreus, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Era fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel. Ele disse que, segundo a lei, ele era irrepreensível. Mas ele considerou tudo isso por nada. Ele largou tudo, perdeu tudo. A partir do momento que ele se encontrou com Jesus, que ele teve os seus olhos abertos, que ele teve a revelação de quem Jesus era. Pedro teve o seu encontro. Jacó, no Antigo Testamento, ele teve o seu encontro no Vale de Jaboque e foi transformado. E você? Quando você teve o seu encontro, o que aconteceu dentro de você? O que mudou dentro de você? Lembra de quando o Espírito revelou Jesus a você? Ele te chamou para ser. Para ser é mais do que ter. Ele falou para a gente não se preocupar com o que havemos de comer, beber, que a nossa vida, o nosso corpo é mais do que o alimento, é mais do que a roupa. Para a gente não se preocupar com, não trabalhar pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. O nosso alvo é ser como Jesus. Você já parou para pensar uma criança quando ela admira, os meninos gostam de às vezes vestir roupa, meu filho adorava vestir roupa do Homem-Aranha. Teve uma época que eu andava com ele, que, o Homem-Aranha, o pessoal falava o Homem-Aranha, porque ele adorava vestir camisa do Homem-Aranha. A criança, o menino, quando admira um herói, ele não quer ser salvo pelo herói, simplesmente ele quer ser como o herói. E o nosso herói é Jesus. Nós já fomos salvos por ele. E o natural é que nós queiramos ser como ele. E para isso fomos chamados. O apóstolo Paulo fala: uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu quero que você pare um pouco e pense:
naquilo que o Senhor fez, que Ele já fez por você. Eu sei que muitas coisas a gente espera receber do Senhor, muitas bênçãos esperamos receber do Senhor. Mas o mais maravilhoso é a transformação que Ele faz na nossa vida, a mudança de identidade. Nós antes nos identificamos com o quê? Muitas vezes eu fui chamada de a neta da Dona Santa, a neta da Dona Belinha, a filha da Leia, a filha do Isaías, a baixinha, a gordinha, a branquinha, a loirinha, a sardenta, a enferrujada, a manteiga derretida. As pessoas dão nomes, apelidos, te chamam, te identificam com características suas. Mas não importa o que fomos ontem, antes de Jesus, se o passado nos traria orgulho ou vergonha. Isso não importa mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo. E o alvo é ser como Jesus, é sermos ressuscitados e estarmos com Ele e adorarmos ao Senhor, que para isso fomos criados, para sermos imagem e semelhança. Esse é o propósito original. Deus nos criou para ser imagem e semelhança. O que nós perdemos lá no Éden com o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. A primeira coisa que aconteceu com eles foi perceber que estavam nus. E por quê? Porque perderam o revestimento da glória de Deus que eles tinham. Enquanto andarmos nessa terra, nesse corpo, o nosso espírito deve sujeitar o nosso corpo, disciplinar o nosso corpo a vivermos para a glória de Deus, buscando o alvo de sermos revestidos da glória de Deus novamente. E isso não vai ser aqui, nessa vida, mas que a gente já comece a viver essa vida a partir de agora, porque nós já temos o Filho de Deus, nós já temos a vida eterna que está em seu Filho Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, vamos viver esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, que é o revestimento da glória de Deus, que está prometida a seus filhos. Aquilo que é mortal se revestirá daquilo que é imortal. E essa vida abundante que Jesus prometeu não é só para a vida eterna, é agora. No capítulo 3 do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo fala que não se cansa de dizer sempre as mesmas coisas, para nos alegrarmos no Senhor. E a nossa alegria é o Senhor Jesus. A nossa alegria é sermos chamados filhos de Deus. É sermos chamados para esse propósito maravilhoso de refletirmos a glória de Deus. Então se alegre, porque você é filha de Deus, filho de Deus, você foi chamado para refletir a glória de Deus. Então se alegre, lembra do teu encontro com o Senhor, daquilo que Ele mudou, e se identifique com o Filho de Deus.
porque para isso você foi chamado, para ser filho de Deus, como Cristo, que é o Filho de Deus. Alegre-se por ter sido guiado pelo Espírito até Jesus. Confesse aquilo que a Bíblia diz sobre você. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração e que continue revelando cada dia mais Jesus no seu coração. Deus abençoe e fica com Deus.